Continuando sobre avaliação, com os quadros de problemas de aprendizagem, e aqui compartilhando o material. Eu acredito que a gente pode retornar do seu relato. A partir do seu relato, Neuraci, você dizia... Então, ele ia e vinha muito dos Estados Unidos para cá, e desde bebê. E daí ele tinha uma confusão na fala. Ele misturava tudo, misturava as palavras, e às vezes misturava o inglês, metade inglês, metade português. Então, ainda bem que ele estuda lá, porque eu creio que se ele estudasse aqui seria mais confuso. Ou não sei, estudou na mesma escola, o inglês acho que se torna mais fácil, porque a criança consegue aprender mais fácil, né? Mas era até engraçado a dificuldade que ele tinha de comunicação. Sim, eu tive esse problema. Quando a gente voltou para o Brasil, eu era muito pequena. E aí, o que acontecia? Eu começava a falar em português, daqui a pouco todo mundo à minha volta, primas, primos, outras crianças, amiguinhos, ficavam me olhando, porque o bilinguismo, assim, você começa a falar com uma língua, daqui a pouco você está falando com outra, quem está ali está todo mundo entendendo e está tudo bem, né? Eu tinha muito isso. Então, o que acontecia? Exatamente isso. Eu começava a tentar me policiar em falar em português e manter o diálogo em português, mas daqui a pouco, como o convívio na escolinha era com crianças e geralmente ali com as outras crianças eu falava em inglês, eu não falava em português, eu falava só na minha casa. Então, o que acontecia? Eu via outras crianças que eu sabia que tinha que começar a falar em português, então eu começava. Daí, o que acontecia? Esse clique. E daqui a pouco ninguém estava entendendo o que eu estava falando e todo mundo olhando para minha cara como se eu sentia, né? Como se eu fosse uma alienígena. É muito interessante isso que você traz do relato desse garoto. Então, é muito comum porque ainda esse melhor, a gente está vendo na outra disciplina, né, a questão das etapas, pegando aí um pouco Piaget, não Vygotsky, mas pegando um pouco Piaget, que uma certa reversibilidade do pensamento, né, isso vai ser próximo à pré-adolescência, adolescência. A criança é muito complicada. Então, ela vai fazer essas trocas, ela vai começar, muitas vezes, na alfabetização, começar a escrever em inglês e, no meio disso, colocar algumas palavras em português. Então, é mais ou menos isso. Dá para aprender, sim, gente. Claro que dá para aprender, que não vai ter aquele critério, porque também uma criança pequena, ela vai ter o quê? Uma melhora no estudo da língua portuguesa. Poxa, a gente começa a ver isso a partir do final do Fundamental 2, entrando para o ensino médio. Já é alfabetizada, sim, já sabe correlacionar, né? Mas, assim, uma escrita com muito mais critérios, isso realmente, até por conta dos estudos da gramática, nossa língua é uma língua muito difícil também. Então, isso vai acontecendo posteriormente. Mas essas noções dá para começar a trabalhar de pequenos, mas respeitar porque acaba acontecendo essas confluências, sim, tá? E a gente poder acolher essas crianças e observar que isso não é, muitas vezes, ou não é a evidência maior de uma dificuldade de aprendizagem, tá? Então, sempre fiquem atentos, perguntem. Eu acho que teve uma aula que eu falei para vocês de um caso, por que a menininha pintava a laranja de marrom. Você se lembra? Sim, por favor. Sim.
Ela morava no lixão, né? Ela morava no lixão. E lá as laranjas eram daquela cor. Uhum. E a gente falando do livro, você vê que é um livro americano, mas a gente tá sujeito a esse tipo de situação na escola, porque a gente tem muita gente morando no Brasil agora, muita gente de outros países, né? Sim, Que falam outras línguas. E a perfeito. gente, e a gente pode fazer essa confusão, entender a dificuldade da fala e até da cultura da criança, confundir com um problema de aprendizagem. Sim, super pertinente isso. Porque muitas vezes não é. E culturalmente tem uma outra forma de. Peraí, alguém estava tentando entrar e cair. Tem uma outra forma de se relacionar, porque a cultura pede, né, outros tipos de contato, ou não, uma situação um pouco mais distanciada, um certo formalismo. Então, isso vai aparecer, né? Não só no trato interpessoal, mas a pessoa também ela vai ter que raciocinar em cima daquela outra língua, tentando entender aquela outra língua. Isso é muito complexo, gente. Isso é muito complexo. Porque a gente está falando, olha a fluência, olha a velocidade com que eu estou falando, vocês comigo, né? Imagina uma pessoa que, tudo bem, ela saiba o português, mas para entrar numa conversa nessa velocidade, ela vai colar, ela vai picotar o diálogo e vai entender picotado, né? Então, claro que pode ser que ela faça aquilo, mas não porque ela tem uma dificuldade cognitiva ou na aprendizagem, é porque é um diferencial muito grande. Ela tem um outro processo de assimilação, porque ela raciocinava e assimilava e compreendia de outra forma, porque a língua nativa dela era outra, né? Tanto que a gente sabe disso quando a gente vai estudar outra língua, né? A gente sabe muito bem disso. Uma coisa é a gente falar palavras soltas daquela língua, outra coisa é você construir uma frase e mais, começar a fazer a conversação e depois ir para a escrita. Olha, né, a graduação de complexificação disso. Então, você está corretíssima, Neuraci. Vocês podem ser que se deparem com um trabalho super bacana na EJA, que a gente tem visto bastante haitianos, angolanos, bolivianos. Então, tem diferenças e muitas vezes para que eles possam viver, né? Aqui a comunicação é primordial. Eles vão ter que ser alfabetizados, não porque muitos provavelmente foram, né, mesmo até um certo patamar nos seus países de origem, mas para a língua portuguesa vai ser um novo. Então, tudo, né, ir no mercado, ele pode ver o preço, mas conforme a situação, se tem algum produto muito específico, né, que ele não saiba por rótulo, é complicado ele saber que aquele produto é tal coisa, o outro é tal coisa. Então, tudo a gente usa a escrita em português, né? Raros quando está o termo em inglês. Isso acontece, mas para uma coisa ou outra. Então, essas pessoas vão ter que ser minimamente alfabetizadas. E tem crescido bastante, estou falando isso porque tem crescido bastante a alfabetização de jovens e adultos com os estrangeiros, né? E é um trabalho muito interessante, porque o haitiano, por exemplo, a língua que ele fala é o francês. Então, é interessante ver esse trabalho, né, com alguém da língua francesa na tradução, junto com uma pedagoga para alfabetização, né, um pedagogo para alfabetização.
Acho isso super, super bacana, muito pertinente. Pessoal, então, retornando aqui, a gente está na... Ok, perfeito. Pro, A gente está só retornando, reforçando a importância da gente ter escuta, ó, escuta para os nossos alunos, que a gente chamava de anamnese, né? Coletar informações, escutar o que se tem a dizer sobre aquela pessoa, né? Sobre aquela criança, e entender, a partir dessa escuta, que às vezes aquela realidade sociocultural é muito diferente da nossa. Talvez para mim aquilo que parece o óbvio, nossa, mas isso é óbvio. Ah, prepotência, né? Coisa chata. Óbvio não. Para aquela pessoa pode não ser. Óbvio. Assim como a gente, numa outra cultura, eles vão olhar para a gente, tipo, ah, que óbvio, elas daí, ó, aquela ali de óculos, não sabe nada. Por quê? Né? Então, assim, é interessante a gente tentar estar atento. Se a gente é da área da educação, da área da saúde, a gente tem que estar atento às situações socioculturais. Porque senão a gente fala que tem um problema onde não há um problema de aprendizagem. E vocês viram os relatos, né? Vocês não pensem que no nosso país é diferente, tá? Queridíssimas. Então vamos evitar isso, né? Se a gente encaminhar entendendo que há algo além disso, da questão sociocultural. Ok? Oi. Pro, Diga. deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Quando futuramente a gente identificar esses casos de problemas de aprendizagem, é importante a gente estar procurando uma ajuda clínica, como você sempre diz, ou cabe a nós, futuras professoras, estar identificando qual seria esse problema ou o que se passa nesse caso? Olha, muito bacana a tua pergunta e eu acho que a gente precisa deixar ela bem esclarecida. Então vamos lá. Vocês não podem diagnosticar nunca. Como eu acabei de falar, eu frisei muito lá no início, falando o quê? Da equipe interdisciplinar e multiprofissional, certo? Além da figura do médico, do saber médico, tem outras. Então, se a equipe, olha a complexificação disso para que se tenha uma avaliação mais criteriosa. Isso porque todos os profissionais da saúde. Mas isso só pode chegar para esses profissionais, para essa equipe avaliar, se tiver o olhar do professor, o olhar do pedagogo, o olhar de você. Tá? Sim, você não vai dar o diagnóstico, nunca, mas você será quem observará mais atentamente essa criança. O que geralmente a gente pede, né? E aí eu oriento todas as minhas alunas da pedagogia. Registra tudo isso. Conversa com a coordenação. Leva essa situação para a coordenação. Tá? Que está acontecendo assim. Demonstra nas atividades, no rendimento, tem alguma coisa. Seria importante chamar a família. Senão vai se protelar alguns atrasos que não estão sendo justificados, ou então para tentar a coordenadora verificar, e aí ela pode passar adiante para a figura de gestão, verificar com essas famílias o que está acontecendo. Que pode ser isso, a perda de uma pessoa querida, alguma situação de mudanças que essa criança tem que entender, os pais não foram avisar na escola e por isso o rendimento caiu, essa criança está num estado de aleiamento, então ela está isolada, ela não quer mais brincar, você vê que ela está com um comportamento muito diferente do que ela tinha anteriormente. Então, todos esses olhares, quem tem em sala são vocês. Vocês são as figuras primordiais para avaliar o quê? O cotidiano dessa criança. O que ela está
apresentando de alguns comportamentos e como que ela está se desenvolvendo ali, né? Como que ela tem aprendido e aonde ela não tem aprendido. Ela dispersa, ela não dispersa. Então, esse olhar que é super importante é o de vocês. Para nós, vai chegar o quê? Essa bateria, né? Chega essa criança, não, que a criança é a bateria. Chega a criança e cada um com a sua especialidade vai fazer uma bateria, né, de testes. Por que que é de testes, como está no próprio capítulo, né? Testes pertinentes. A gente vai fazer a entrevista. Fazemos a entrevista com os pais, depois fazemos a entrevista com a criança, orientamos os pais a falar com essa criança que vai conversar com a gente. É super importante esse processo. Então, eu sempre faço essa orientação, né? É importante que isso aconteça. E depois a gente vai vendo alguns pontos e vamos montando aqui, olha, talvez eu precise aplicar o Bender, talvez eu vou ter que aplicar um projetivo, eu não vou poder só ficar na questão de um RISC, de um Bender, de um Zoom, eu vou ter que aplicar um outro teste, porque eu estou na entrevista recebendo dinâmica e talvez eu tenha investigado na dinâmica em termos da personalidade. Então, olha, estou falando da minha especificidade ali enquanto profissional da saúde, sendo uma dessa equipe multi, tá? O outro vai fazer essa mesma situação de acordo com a avaliação, com as suas especificidades, etc. Então, olha que interessante, mas não cabe o diagnóstico, a área da educação. Sim, essa observação cotidiana e quais as melhores estratégias, sabendo que essa criança tem, para que ela possa aprender. Quem vai auxiliar nessa investigação toda são vocês, tá? Então, minha orientação é sempre essa. Sempre falo isso porque de bastidor eu sei o que acontece em conluio, quase uma máfia, brincadeira de professoras e professores. Então, mas brincadeira de falar, porque fulano fulano tem isso, ciclano tem aquilo. Então, não, ok? Diagnóstico não está. Não está, sim, em sala de aula, tá? Vou falar de mim em sala de aula. Em sala de aula, cabe verificar que tem algo que está estranho, que precisa ser investigado, que alguma mudança severa aconteceu, porque está muito diferente, está aparecendo assim, uma certa tristeza, uma certa apatia, um isolamento, ou então está eufórico, está agressivo, tem alguma coisa acontecendo, e aí a gente leva para a coordenação, e a coordenação é que muitas vezes pode até chamar a gente uma reunião junto com esses pais, porque acha pertinente. Nunca entrem numa reunião com os pais sozinhos. Né? Sempre é bom a gente ter outra pessoa da equipe junto. Então, no caso, a coordenação junto com a professora, tá? Para conversar com os pais, para entender o que estava acontecendo, etc. Eu sempre passo essas orientações. E se for algo bem severo, passar o mais urgentemente para a coordenação, e se a coordenação não prosseguir, falar que vai ter que estar mobilizando os outros alunos, vai ter que ser falado com a gestão, tá? Mas somente se a gente for staff. Enquanto estagiário, não, viu, gente? Enquanto estagiário, a gente não pode. A regência da sala é do professor titular. O Pro. Tá? Vocês verificam a situação, mas vocês não têm essa incidência, vocês estão como estágio. Vocês não podem ter incidência de tomar a frente, e muito menos de conversar com pais, ok?
Eu faço essa orientação, aliás, nós fazemos essa orientação para evitar problemas, porque às vezes vocês estão tão envolvidas, né, no cotidiano, eu sei que agora está atípico, e quer tentar ajudar, resolver, não lhe cabe. Enquanto estagiários, não lhe cabe. Pode trazer para supervisão, pode, né, de uma forma por data, porque todos nós somos seres humanos, falhos, não temos direito de julgamentos, tá? Então, entender profissionalmente, talvez entender para não agir daquela forma, mas a gente não pode tomar a frente e ir lá e falar com uma direção, olha, está acontecendo assim, assim, fulano tem isso, isso e isso, né? Tá bom? Então, eu desdobrei, eu sei que você não perguntou, né, tudo isso, mas eu aproveitei e desdobrei para a orientação, tá bom? Deu para esclarecer? Pessoal? Deu sim, Pro. Muito obrigada. De nada, querida. E vocês escutaram, pessoal? É para escutar, porque já aconteceu. Sim, Pro. Ô, Situações. Ana. Então, please. Oi. Ana. Quando Quando a gente faz estágio, a diretora já orienta sobre isso também, né? Que a gente está ali para ser auxiliar de sala. Não pode palpitar, falar nada, conversar com os pais, tudo isso. Elas falam, elas preparam, né, gente? Pode falar nada, hein, meninas? Porque se falar, der algum erro, pega para nós, só para nós. Só pro lado mais fraco. Não é verdade. É que depois, se acontece qualquer outro conflito, quem responde é a figura de gestão, né? Isso é verdade, tá? Então, e aí a gente sabe, né, que boas intenções, a gente sabe que tem boas intenções, mas boas intenções junto com más intenções, as más intenções, ó, fagocita as boas intenções. E se você tem uma brecha legal que permite, isso dá muita confusão. Ah, eu estou fazendo isso porque a estagiária me orientou a fazer isso. E eu vou lá na Secretaria da Educação e falo, ó, a estagiária falou que minha filha tem isso, isso, isso e isso. A estagiária da escola X falou que minha filha... Então, por favor, pessoal, é sim para a gente observar, mas essa conduta assim não, tá? Com os pais, não, tá bom? É só Sim, Pro. Oi. Toda escola é obrigada a ter um apoio de educação especial, ter uma professora, uma sala de jogos ali, de atividades lúdicas com as crianças para fazer algum tipo de teste antes de levar à Secretaria de Educação? Nas nossas unidades, não. Nas nossas unidades, o que tem? Tem a sala de AE. Claro que ali você... as profissionais, elas conseguem aplicar alguns testes até para a dinâmica delas, tá? Alguns testes específicos, não testes psicológicos, porque a não ser que vá uma psicóloga para a unidade. Aí já é uma outra, tá? Uma outra esfera. Mas elas fazem alguns testes por conta do próprio conhecimento delas, dessa criança, entendendo um pouquinho, mas elas avaliarem não, elas já recebem e acompanham essas crianças, porque exatamente essas crianças são laudadas, tá? Elas ali, uma professora vira e fala assim, o Joãozinho tem alguma coisa, manda para a sala. Elas podem até, num sentido de montar um relatório, observar um pouco melhor, ter um outro olhar, mas esse encaminhamento tem que ser realizado para que se faça uma hipótese diagnóstica, tá? Elas não têm como fazer essa hipótese diagnóstica, mas sim elas podem colaborar com algumas observações
para que quando essa criança for avaliada, né, passar por toda essa equipe, para que se pense, né, se debruce sobre a hipótese diagnóstica daquilo que está sendo investigado, né, que essas informações venham a agregar. Ela encaminha a professora da sala de recursos a um memorando a mais, um relatório a mais, para complementar e ser uma visão a mais da escola sobre essa criança, para que a equipe especialista possa também analisar isso e levar isso em conta, tá? Isso sim, mas elas já tendo o critério de falar esse sim, esse não, eu acho muito complicado. Eu acho um saber muito da área da saúde dentro da educação. Acho complicado. Dessa forma, tá? Entendi, Pro. Oi? Entendi. Perfeitinho. Então, pessoal querido, todo mundo se empolgou com essa avaliação. Vamos lá, é interessante. Eu sou suspeita para falar, mas vamos lá. Pessoal, então assim, a equipe não pode identificar uma criança como tendo uma deficiência específica de aprendizagem se acontecer uma discrepância grave, né? Algo destoar muito grandemente entre a capacidade e o desempenho, né? E for, primeiramente, o resultado de uma deficiência visual, auditiva, motora, um retardo mental, uma perturbação emocional e desvantagens ambientais, culturais ou econômicas. Em outras palavras, uma avaliação para dificuldade de aprendizagem não apenas deve comprovar que existe uma lacuna significativa para o potencial para aprender, quanto também um desempenho real de algumas áreas escolares que não estão sendo complementadas, tá bom? Então, assim, para que seja problema de aprendizagem, a gente vai ter que verificar que pode haver uma dificuldade, pode haver um distúrbio, pode haver um transtorno da aprendizagem, mas isso também é correlacionado e caminha junto com algumas desenvolvimentos aquém para o período escolar onde essa criança está, tá? É isso que ela está dizendo aqui. Eu vou avançar um pouquinho, pessoal, porque eu acredito que tiveram algumas passagens aqui que vocês já foram lendo e já foram se antenando, né? Salvo aquilo que eu falei sobre a diferença entre ser uma produção norte-americana, né? Aqui a gente não trabalha com respostas ao inventário, a gente tem outros testes, mas a gente trabalha com... Deixa eu só ver uma coisa. Mas a gente trabalha com a questão do PEI, tá? O Programa de Educação Individualizada. Tá? Essa parte aqui, regulamentos federais e locais, isso aqui está muito especificado para a realidade norte-americana, tá? Inclusive, eles destacam bastante o quanto que as famílias podem buscar esse tipo de recurso sem precisar contar com com seus distritos de educação, que seriam mais ou menos as suas diretorias de ensino, tá? Só para vocês entenderem um pouco. Tá? E esse relato, né? E aqui eles vão dizer para que os pais, né? Eles possam investigar a avaliação feita pela própria unidade escolar, pelo próprio distrito, tá? Ou seja, aquilo que foi a pergunta agora eu não sei, quem que me perguntou sobre
professora da sala de recursos fazendo essa avaliação? A Ju! Ju, queridíssima! Então, Ju, tem tudo a ver, né? Investigar aqueles que investigaram o quadro clínico, né? A questão do déficit de aprendizagem, não no sentido persecutório, não é isso, perseguir as pessoas, mas assim, entender como que foi feito isso, como que a professora, junto com a professora de recursos, foram observando, né? Foram investigando a questão do desempenho desse aluno. Tá? Se fosse na realidade norte-americana, ali eles têm alguns locais onde tem esses profissionais, que eles chamam de profissionais que lidam especificamente com problemas de aprendizagem. Tá? É como se fosse um especialista nisso. Não tem uma formação, por exemplo, não é um médico, não é um psicólogo, não é um pedagogo, é um profissional que ele tem uma aptidão para fazer essa investigação dentro da escola sobre alguns problemas de aprendizagem, tá? Aqui no Brasil a gente não tem esse profissional. Então, aqui as autoras estão alertando assim, tenta verificar como que foi feita essa avaliação, né? Tenta ver isso. Mais para frente, mesmo quando a equipe multidisciplinar, né, dá o retorno para os pais, o relatório, né, para os pais, toda a parte de laudo para os pais, eles falam, tem dúvida, pega uma segunda opinião, né? Eu acho que isso que é um interessante, né? Também trabalhar com essa família e também entender que uma coisa é observar que precisa ser melhor investigado algo. Outra coisa é eu virar e falar assim, fulana tem isso. Fulana tem só isso aqui, mas ela vai dar conta. Não precisa se preocupar, ela não precisa ser encaminhada. Isso não pode acontecer, tá? Então, naquela sua pergunta, Ju, um ponto importante, professora da sala de recursos, não é ela quem tem que dizer precisa da avaliação, não precisa. Ela vai ver o que ela vai descrever o que ela observa dentro da sua área de conhecimento sobre aquele aluno, sobre aquela aluna. Mas ela não vai poder colocar um parecer assim, não precisa ser encaminhado. Ou não deveria fazer isso. Ela só vai trabalhar depois do laudo médico. Isso, exatamente. Ou então... Para escrever o desenvolvimento da criança naquela fichinha amnésica, isso, porque ela... Exato, ela é quem monta o PEI, tá? Quando a unidade escolar tem esse profissional, né, que é o profissional da sala de recursos, sim, ela quem monta, tá? Lógico que conversa com a professora titular, com o professor titular da sala, claro. Mas ela que monta algumas estratégias bacanas que podem ser utilizadas, que vão auxiliar porque aquela criança tem, por exemplo, uma dificuldade de memorização, aquela outra tem uma questão de uma dificuldade visio-perceptiva, então ela tem essa especificidade para montar, tá? Exatamente porque ela tem conhecimento sobre problemas de aprendizagem, ela sabe sobre estratégias, sobre outras metodologias, aonde que aqueles comprometimentos interferem especificamente na forma de aprender, na forma de assimilar alguns conteúdos, o que pode ser feito para sanar isso, quais estratégias, quais metodologias ou quais didáticas podem ser aplicadas, tá? Então, isso aqui é bem interessante, é isso que cabe a essa profissional. Ou algumas situações onde, às vezes, essa criança há algo emocional, então, pontualmente,
ela dá uma acolhida, mas assim, é pontualmente. Geralmente ela trabalha com alunos que já são laudados, alunos inclusive que podem no contraturno frequentar uma PAI, por exemplo, ok? Então, ou um serviço especializado. Então, são as professoras de sala de recurso, tá? Elas não fazem, elas não lhes cabe fazer diagnóstico e muito menos dizer esse aqui não deve ser avaliado porque eu julgo que não precisa. Não, tá bom? Bacana, Pro. Pessoal, Pro, posso perguntar mais uma coisa? pode. Pode. Ó, eu não sei se isso... Obrigado. Eu não sei se isso vai se enquadrar, né? Se encaixar na nossa aula, mas uma vez eu presenciei a intervenção do Conselho Tutelar na escola para fazer uma visita a uma aluna que o pessoal, as professoras viam que ela só ia de manga longa, de blusa de frio, e aí tava aquele calor e ela lá de blusa de frio. E aí, eu sei que assim, eu só peguei a parte do conselho tutelar indo lá para conversar com ela. E aí verificou que embaixo da manga comprida, né, da blusa, ela escondia marcas de cortes que ela fazia. Não sei se por alguma emoção, assim, familiar, né? Alguma situação familiar, ela se machucava. Isso se enquadra em alguma coisa, assim, de problemas, de aprendizagem? Ou é mais emocional? Mais emocional. Sem sombra de dúvida. Então, seria da psicologia da educação, então, né? É muito mais emocional, tá? Então, ela deveria passar por uma avaliação com profissionais da saúde mental, tá? É emocional e ela tem um processo de automutilação, que a gente chama. Precisa se investigar o porquê está acontecendo isso, o que a leva a fazer isso. E aí a equipe vai poder avaliar, porque às vezes fazer isso é só um efeito. Se cortar não é a causa é outra. E às vezes, para algumas pessoas, se cortar é até uma forma de alívio da dor psíquica que elas sentem. Então, aí são profissionais da área da saúde mental. Também uma equipe inter e multidisciplinar, tá? Multiprofissional. Importantíssimo. Sim, uma intervenção que precisa ser feita, casos assim, urgentemente. É muito perigoso, tá? Mas é emocional. E aí, se ela não aprende, é consequência, né? Então, tá bem emocionalmente, então ela não vai aprender. O pessoal vai fechar e a gente vai retornar daqui a pouquinho, tá bom? Então, já podem saindo, eu já vou entrar de novo. Obrigada, viu?